E aí, pessoal, vamos lá para a penúltima aula de República Oligárquica. Estamos nos encaminhando para o fim, estamos na crise da República Oligárquica. Por que nós vamos ter uma crise? Primeiramente, né, na década de 1920, a gente vai ter aí o pós-Primeira Guerra Mundial, onde a gente tem, né, uma crise desses valores imperialistas, né, de expansão, de capitalismo selvagem, né, onde você busca o monopolismo, você busca, né, mais mercado. Isso está caindo por terra, né? A galera tá pegando uma consciência do que é isso, né? Como isso é devastador, como isso pode trazer morte, destruição e tristeza para as nações, né? E aí esses valores ocidentais estão cada vez mais decadentes. E isso não só no plano externo. No plano interno, aqui dentro do Brasil, a gente vai ter também uma crise de valores. Mas uma crise de valores mais prática, uma crise de valores política, né? Onde a gente vai ter uma burguesia, né? Uma elite burguesa das elites, né, periféricas, né, como por exemplo o Rio Grande do Sul, como por exemplo Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, né, essas elites periféricas que antes na política dos governadores cediam o governo central, o governo federal, por uma influência política regional, agora elas não querem mais fazer isso. Né? Essas oligarquias periféricas, elas querem mais participação na presidência da República, né? Elas querem órgãos centrais e não só mais, né, esses órgãos regionais, né? Então, a gente vai ter aí, né, as elites externas, né? Externas eu digo as elites que não pertencem ao eixo Minas-São Paulo, né? Essas elites querendo mais participação e a gente vai ter uma dissidência dentro desse bloco que antes era homogêneo, que eram as elites que governavam o país nessa república oligárquica. Tá? Somado a isso, nós vamos ter aí três movimentos principais, né? O movimento militar, o movimento operário e o movimento cultural. O movimento militar ele vai vir de uma descontentação mesmo do povo com baixos salários, com a crise econômica que assola o país, né? Com a falta de participação popular na política brasileira, né? E a gente vai ter então um movimento chamado tenentismo, né? Que vai se mobilizar e vai desgastar o governo brasileiro cada vez mais, vai desgastar cada vez mais a República Oligárquica, né? E esse movimento que vai se estender ao longo dessa década de 20, né? Vai acabar com os alicerces da República Oligárquica. Tá bom, galera? O que vai acontecer é que a gente também tem um aumento nessa industrialização, a gente falou nas últimas aulas, né, do movimento operário, da greve de 1917, como essa greve incitou outras revoltas, né, e a gente vai ter esse movimento operário também acontecendo nessa década de 20, um pouco mais reprimida, tá, mas a gente vai ter, sim, ainda alguns focos de revolta. Beleza? E o movimento cultural, né, que é o tema da aula de hoje, a Semana de Arte Moderna. Olha aí, né? A Semana de Arte Moderna foi um fervilhão, né? Porque a galera não aguentava mais, né, aqueles limites artísticos que tinham antes, né? Para vocês terem uma noção, a gente tem uma parte da elite, né, que gosta muito do parnasianismo. O que é o parnasianismo? Parnasianismo é uma corrente literária, né, que prega a arte pela arte, o belo pelo belo. Talvez tu já tenha visto isso em literatura, né? E aí, né, essa arte em rimas preciosas, raras, versos alexandrinos, versos decassílabos, né? Toda uma métrica, né? O poema ele não tem profundidade, não tem nenhuma emoção, não tem sentimento, né? Às vezes até poemas descritivos. Ah, o vaso pórfiro luzente da Lacônia. Cara, o que que isso quer dizer, né? E a gente vai ter então essa Semana de Arte Moderna que aconteceu aí 3 dias, né? 3 dias de eventos que vão em São Paulo em 1922 trazer as novidades do movimento modernista. Beleza, galera? O movimento modernista, como eu falei para vocês, né? Ele traz essa nova estética onde você não precisaria se prender às métricas, né? Aos padrões artísticos do parnasianismo. Você não precisaria fazer tercetos, quartetos, né? Rimas raras. Não, chega disso, né? Agora você, artista, pode usar tudo que você tem dentro de você, pode trabalhar com a arte que floresce no seu peito, né? Pode falar das suas inquietações, pode falar dos problemas sociais, pode falar de política, pode não falar de política, faz o que tu quiser, meu querido, mas faz do teu jeito. É isso que o modernismo traz. Traz o desprendimento, né, a essas formas rígidas e limitadoras do parnasianismo. Beleza? Quem são os principais representantes? Oswald de Andrade e Mário de Andrade são os principais aí da primeira geração modernista, tá? A gente vai ter a Tarsila do Amaral, que tem, por exemplo, essa aqui que eu
tenho quase certeza que vocês já conhecem, né, o Abaporu, uma grande obra da Tarsila do Amaral, né? Olha só aqui retratando, né, as desproporções, a liberdade para tudo tratar as desproporções, né? Uma arte anterior, né, seria mais tratando do, vamos fazer aqui bonitinho, né, os traços das pessoas. Não, cara, aqui, ó, a Tarsila do Amaral mostrando o que ela quer, né? O que é uma interpretação interessante do Abaporu, né? Cabeça pequena, pé e mão grande. Não é isso que a elite quer que a gente tenha, né? Pés e mãos grandes para trabalhar, cabeça pequena para não pensar. É bem interessante essa imagem aí do Abaporu, né? A gente vai ter também a Anita Malfatti, que vai trazer aí obras revolucionárias que vão chocar, né, a elite da época. Graça Aranha, o cara que financiou o bagulho todo, entre outros vários, né? Menotti Del Picchia, né? Tem aí outras pessoas também muito interessantes que vão participar desse movimento, tá? A gente vai ter também o Manuel Bandeira, né? Que traz aquele poema maravilhoso, né? Vou-me embora para Passágada. Lá sou amigo do rei, lá tem a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora pra Passágada. Né? Eu também entendo um pouquinho aí de literatura, ó, galera. Ai, meu Deus. Né? Mas isso vocês veem com muito mais profundidade na aula de literatura, com certeza. Aqui foi o cartaz da época, tá? Olha só, Semana de Arte Moderna, São Paulo, 1922. Esse aqui era o cartaz que foi mostrado para todo mundo, né? Para divulgar o evento. E a gente vai ter nessa época dois movimentos literários principais, dois movimentos artísticos principais. O primeiro é o movimento verde e amarelo, né? Um movimento bem nacionalista, bem ufânico, né? Liderado aí por uma ala bem de nacionalismo radical, tá? Também é conhecido como movimento da ANTA, né? Um movimento bem obtuso, assim, né? Eles querem isso e deu. Eles querem, por exemplo, adotar o Tupi-Guarani como a língua oficial do Brasil. Olha só, né? E eles são ultranacionalistas. Eles querem uma arte sem misturas de influência europeia, né? O que contraria o movimento pau-brasil. O movimento pau-brasil ele é antropofágico e eclético. O movimento pau-brasil ele prega o seguinte: a gente pega os valores que estão crescendo, né, modernistas na Europa, a gente traz para o Brasil, a gente ingere e a gente produz algo novo com isso, certo? E aí vem aí o que é o termo antropofagia. Primeiramente, antropofagia, né, não é canibalismo. Antropofagia seria você digerir o seu inimigo, comer o seu inimigo para tentar absorver as características poderosas do seu inimigo. É uma prática que acontecia com os indígenas, né? Algumas tribos indígenas tinham essa prática antropofágica. Não é comer o inimigo para se alimentar. Antropofagia é comer o inimigo para adquirir, né, as características. É mais uma situação cultural do que de alimentação, tá? Então, fazendo esse paralelo, né, por que a Semana de Arte Moderna é antropofágica? Porque ela vai ingerir os valores da Europa para produzir algo novo, certo? Para produzir uma arte brasileira. Um movimento muito mais eclético que misturaria, então, as tendências crescentes modernistas com os valores, né, aqui do Brasil, tá? Dos valores artísticos brasileiros. E aí a gente vai ter várias obras aqui, o grupo dos 7 reunido com outros, né? A gente tem aqui, ó, o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, tá? Então aqui um grupo dos principais representantes dessa escola, tá? Desse grupo de artistas. Aqui eu trouxe para vocês a Anita Malfatti, que ela vai trazer o Homem Amarelo, né? Essa obra, o Homem Amarelo e a Boba. Gente, essas duas obras causaram muito rebuliço, tá? Na galera, na elite, né? Inclusive, a gente vai ter aí muita gente criticando a Anita Malfatti, dizendo que ela era maluca, que ela, né, estava provocando demais, rompendo com a tradição, rompendo com a cultura brasileira, né? Inclusive Monteiro Lobato, né, que vai trazer aí paranoia ou alienação, né, trazendo aí uma crítica contundente à Anita Malfatti, tá? Então aí realmente um verdadeiro crítico do modernismo como foi Monteiro Lobato. Tá, galera? Monteiro Lobato, que pertence a um período anterior, não é bem uma escola literária, né? Mais um período mesmo, né? Que foi o pré-modernismo, né? Ele que é o autor aí, por exemplo, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Beleza? E aí a gente vai ficar, né, para a próxima aula, que daí vocês vão ver os últimos governos, né? Arthur Bernardes e Washington Luiz, e o que foi o tenentismo. Espero vocês lá. Valeu!